Olá, o Valeu Valer está no ar com o oferecimento do Exceller, a doramectina da Valer. Como nós prometemos, hoje vamos fazer um balanço das exportações de carne bovina em 2014. Segundo dados da ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, os embarques devem fechar o ano com alta de 9% no faturamento e 4% no volume em comparação com 2013. E quem nos traz mais informações sobre este setor é o diretor do Beef Point, Miguel Cavalcante. Oi, Miguel. Olá, Paula, tudo bom? Muito bom estar aqui com você. É isso aí, obrigada, gente. Miguel, a gente teve uma pequena desaceleração no finalzinho do ano, principalmente em novembro e em setembro, mas isso não prejudicou os resultados finais. Foi um ano bom tanto em faturamento como no volume para as exportações brasileiras de carne bovina, né? Com certeza, esse ano foi um ano muito bom. 2013 já foi o ano recorde de faturamento nas exportações, né, brasileiras de carne bovina, e 2014 está ainda melhor, crescendo em volume e crescendo em valor. Então a gente tem muito que comemorar. O mercado mundial está aquecido, está demandando carne e os países produtores de carne bovina não têm conseguido aumentar a produção. Então o Brasil tem cada vez mais se posicionado como um grande exportador, como um grande fornecedor de carne bovina para o mundo. E por que o aumento foi maior no faturamento em comparação com o volume? A oferta no mundo não está crescendo tão rápido. Então, a demanda cresce mais do que a oferta e o ajuste se dá primeiro em preço. Então, você está crescendo o volume, mas crescendo ainda mais o valor médio das exportações, o que é muito bom, porque a gente tem que vender volume sim, mas a gente tem que ter preço pelo produto, tem que ter preço pela carne bovina para poder ter preço para o boi gordo que o produtor recebe. Com certeza. Neste ano, Miguel, após o embargo dos alimentos dos Estados Unidos e da União Europeia, a Rússia habilitou mais de 90 estabelecimentos brasileiros exportadores de carne bovina. De que forma isso impactou nos resultados finais desse setor, né? A Rússia é um dos grandes importadores de carne bovina normalmente. Está sempre em primeiro ou em segundo quando você olha China ou Rússia. E esse ano a gente teve um presente extra por uma questão geopolítica, uma questão assim longe do Brasil e longe da questão da carne, e uma questão política mesmo mundial de Rússia com União Europeia e Estados Unidos, e a Rússia embargou a entrada de carne desses países para a Rússia. Com isso, aumentou a exportação de carne bovina, aumentou a exportação de frango e de carne suína do Brasil para a Rússia, e isso foi muito positivo, né? O Brasil já vem aumentando a exportação e com isso aumentou ainda mais. Então esse ano foi um dos fatores que deu uma turbinada, deu uma aquecida adicional nas exportações e que gerou esse aumento das exportações. E a tendência é continuar, né, em 2015? Com certeza, a tendência é continuar, a tendência é a gente continuar exportando mais, porque quando você olha os grandes países produtores, né, Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores produtores do mundo, o maior produtor de carne, um dos maiores exportadores, o rebanho está diminuindo. O crescimento mundial da demanda de carne bovina, ele não vai ser atendido pelos Estados Unidos, ele não vai ser atendido pela Europa, ele não está sendo atendido pela Argentina por questões políticas. Uma série de países não consegue exportar mais. E o Brasil é um dos poucos países que tem uma produção muito grande e tem crescido ainda principalmente por aumento de produtividade, de eficiência. Quando você olha a produtividade média do Brasil, ela ainda está bastante distante da produtividade dos melhores produtores, dos melhores pecuaristas. E isso é muito importante para a gente trazer aumento de produtividade, trazer aumento de eficiência para os produtores, aumentar a oferta de carne e poder atender mais gente no mundo que quer comer carne brasileira. Ou seja, a demanda por carne bovina no mercado internacional, ela é crescente, como você falou, mas existe, né, a escassez do produto. O Brasil vai se beneficiar diante deste cenário? O Brasil, com certeza, o Brasil tem se beneficiado, tem crescido as exportações e até esse resultado que a gente está colhendo agora, né, que vai ser novamente um recorde
recorde de exportação em faturamento. 2013 já foi recorde, esse ano estamos crescendo 9%, né? Cerca de 10% na exportação. Então, de novo, a gente tem um recorde de faturamento e isso é muito positivo. Isso é um dos motivos que explica a valorização do boi gordo no Brasil. Agora, quais os mercados estratégicos que devem se abrir para o nosso país? O que a gente pode falar nesse sentido? Tem dois grandes mercados que são os dois mercados principais para o Brasil, que é a Rússia e China. A China é muito interessante porque até pouco tempo atrás, há uns 5 anos, a China era passava desapercebida no mercado mundial. Já tinha um consumo grande, mas tinha uma produção grande interna também e a importação era muito pequena. Hoje, o consumo está aumentando muito mais rápido do que a produção interna na China. É difícil produzir gado de corte na China por uma série de razões. Com isso, a China está se tornando muito rapidamente o maior importador de carne bovina do mundo. Quando você pega o dado oficial de 2012 para 2013, olhando a grande China, né, que é Macau, que é Vietnã, que é Hong Kong e China, cresceram, as importações de carne cresceram 75%, ou seja, quase dobraram, né, em apenas um ano. E isso é muito positivo para o Brasil, porque o Brasil é um dos grandes exportadores, um dos grandes fornecedores. E agora, a notícia muito positiva é que o Brasil teve a exportação aberta diretamente para a China. Isso é mais um motivo positivo de facilitar e impulsionar o comércio nacional. Miguel, o desafio aí que o Brasil tem pela frente, né, de abastecer 9 bilhões de pessoas até 2050, exige uma série de cuidados, profissionalismo em todas as etapas da cadeia produtiva da carne. Eu queria saber quais os requisitos básicos, os ingredientes indispensáveis para o produtor brasileiro. O melhor produtor não é aquele que usa mais técnicas, usa mais tecnologias. O melhor produtor é o que usa técnicas de uma forma muito bem feita. Ele é muito bom em usar cada uma das tecnologias que ele escolheu. E a gente tem visto que as melhores fazendas, os melhores produtores são esses que estão conseguindo adotar essas tecnologias de uma forma muito eficiente. Isso em todas as áreas. Sanidade, nutrição, manejo de pasto, genética, reprodução. Quando você olha esse global. E lembrando que uma fazenda eficiente é uma fazenda que consegue produzir bastante arrobas por animal, arrobas por hectare, por área, e consegue manter o seu custeio por arroba produzida baixo. Bom, mas não basta produzir apenas mais carne bovina, tem um ponto importante que é o marketing, no qual você é especialista. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas antes vamos acompanhar um rápido intervalo comercial. Não saia daí, a gente volta já já. Exceller, a doramectina da Vallée excede. Excede no controle dos parasitas externos e internos. Excede na prevenção de bicheiras após castração e na cura de umbigo. Exceller só não excede o período de carência para o abate, apenas 28 dias. Aprovado pelo Ministério da Agricultura para uso na terminação. Exceller, a doramectina da Vallée. De volta à nossa casa aqui com o Miguel Cavalcante, diretor do Beef Point. Estamos fazendo um balanço das exportações de carne bovina em 2014. Mas não basta apenas produzir, né, como a gente disse anteriormente, mais carne bovina. O Brasil precisa investir em marketing. Só produzir não é garantia de sucesso. Com certeza. O grande desafio do Brasil é conseguir contar a sua história, conseguir promover a sua carne bovina de uma forma diferente. Lembrando que há 10 anos atrás, o Brasil era a carne mais barata do mundo, a carne bovina mais barata do mundo. Hoje, existe uma outra carne bovina, na verdade bubalina, que vem da Índia, que é mais barata e tem menos qualidade que a carne brasileira. Então surgiu ainda um desafio, uma demanda ainda mais forte para o Brasil de conseguir diferenciar o seu produto, de conseguir promover o seu produto de uma forma especial, diferente e única, porque a gente não é mais a oferta mais barata do mercado. E quando você não é a oferta mais barata do mercado, você precisa ter algum diferencial, precisa ter qualidade, precisa ter
padronização. E é isso que o Brasil tem buscado, tem investido e que tem feito uma série de trabalhos na área de marketing nacional, em especial a ABIEC, nas grandes feiras de alimentos, a Cial e a Anuga, e que a gente precisa trabalhar mais para poder mostrar. Na verdade, eu vejo que o grande desafio, a grande oportunidade é conseguir contar as histórias do produtor brasileiro. Porque o consumidor, ele quer saber de onde que vem o alimento, ele quer saber de que fazenda, de que produtor, quais são as pessoas que estão fazendo isso. Se a gente conseguisse contar histórias de produtores brasileiros que fazem muito bem feito o dever de casa, que são muito cuidadosos, são muito eficientes, são muito produtivos, isso é uma maneira muito positiva de mostrar o bom trabalho do pecuarista brasileiro. E o Beef Point sabe aí valorizar, né, esses cases de sucesso que temos aqui no nosso Brasil. Brasil que é líder nas exportações de carne bovina. Para chegar no topo, a gente sabe que demora muito, mas para cair pode ser rapidinho se um item não for valorizado. É a sanidade animal, correto? Correto. Um dos desafios das exportações hoje é a questão de resíduos, a questão de uso responsável de medicamentos. Isso é um dos temas mais relevantes para a gente tratar na pecuária hoje. E a saída disso é a educação, né, treinamento, capacitação. E também um negócio que é mais amplo que só a questão de produtos veterinários, mas que se insere, são as boas práticas agropecuárias, né? As boas práticas de produção, você ter método, um manejo, todo um processo de como você produzir, que as melhores fazendas hoje têm adotado isso de uma forma muito consistente e têm tido resultados, inclusive de gestão de pessoas, tem resultados em todas as áreas da fazenda. Miguel, para a gente encerrar rapidamente, quais as projeções, previsões para 2015 em relação às exportações de carne bovina? 2015 vai ser um ano ainda melhor para as exportações brasileiras. A gente vai continuar crescendo, vai buscando abrir novos mercados, atender novos mercados e atender melhor os mercados que a gente está atendendo. Eu vejo com muito bons olhos que a gente vem pela frente aí em 2015, com o Brasil ocupando cada vez mais o espaço que é do Brasil, de liderança no mercado mundial de carne bovina. Tá certo, Miguel. Obrigada. A gente continua falando sobre o setor na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.